Conhecer as lentes vai te ajudar muito a você poder vender os seus óculos de uma maneira melhor e até mais fácil. Então, nesse vídeo eu quero te trazer como é ou como são as características das lentes de miopia. Tudo o que você precisa saber sobre lentes de miopia para que você consiga fazer suas vendas de óculos de uma maneira muito mais fácil. Então, se esse assunto te interessou, fica comigo nesse vídeo que tem muita coisa bacana aqui que eu quero te contar. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica, em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui pelo YouTube trazendo muita informação, muito conteúdo para poder te ajudar. E se esse assunto de lentes, de ótica, isso é relevante para você, é importante para você, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, porque assim que eu trouxer vídeos novos, você vai ser notificado e pode vir então aqui acompanhar todo o conteúdo que eu estou preparando sempre com o maior carinho para poder te ajudar. E também, se você está iniciando dentro do ramo óptico, está com aquelas dificuldades iniciais, eu também quero te convidar para se inscrever para o meu treinamento gratuito. Esse treinamento é o passo a passo inicial, a introdução para o ramo óptico. Nele, em algumas aulas, eu vou te contar tudo aquilo que você precisa saber para se tornar um consultor óptico de excelência e poder fazer vendas de óculos com muito mais facilidade. O link está aqui na descrição, é só você clicar, se inscrever e eu vou te mandar essas aulas para que você tenha acesso então ao melhor conteúdo para você se tornar um consultor óptico de verdade e melhor ainda, ele é de graça. Então se inscreve e eu vou estar te mandando essas aulas para que você possa assistir. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Bom, a lente de miopia, ela tem muitos pontos importantes que você precisa saber. E esses pontos eles são muito relevantes porque o seu cliente com miopia ele tem algumas preocupações além do normal de um cliente usuário de óculos. E quais preocupações são essas? Posso dizer quase que primeira linha que a principal preocupação do teu cliente com miopia é a preocupação estética. Ele se preocupa muito com o quesito estético, se o óculos vai ficar um fundo de garrafa, se vai ficar muito grossa, se vai ficar muito pesada. A relação entre cliente e óculos ela é muito relevante nesse sentido. E a lente de miopia, ela requer alguns cuidados além, justamente por algumas características especiais e diferentes que essa lente vai trazer então para o seu cliente. Pontos fundamentais que vão contribuir diretamente para o resultado estético dos seus óculos. Então já vamos logo entrar nesses pontos aí para que você tenha acesso a eles e já saber como conduzi-los para que você evite então problemas em relação a resultados estéticos para o seu cliente. O primeiro ponto então que você precisa estar atento em relação às lentes de miopia é que são lentes muito mais retas, muito mais planas. Como assim, Fritz, em lentes planas? Eu tenho uma aqui que eu posso te mostrar agora e você vai observar aqui que ela é uma lente realmente bem reta. Se eu coloco ela de perfil, você vê que nessa parte frontal, que nós chamamos de base, ela tem uma curvatura bem reta e bem plana mesmo. Isso é uma característica das lentes de miopia, ter uma base mais reta, uma base mais plana. Então eu tenho dois modelos de lente aqui que eu posso te mostrar. E você pode observar que elas têm espessuras totalmente diferentes. E essas espessuras sendo totalmente diferentes, ela nos faz pensar que são dioptrias diferentes. E você pode observar que, em comum delas, elas têm a curvatura mais plana, independente de espessura. Sendo lentes muito mais retas, como característica de lente de miopia, qual que é o ponto ideal para você já se atentar em relação a isso? A sua armação ela tem que buscar seguir uma característica mais reta também, mais plana. Porque se de maneira geral você pegar uma armação que tem um pouco mais de curvatura, isso aqui não vai coincidir, não vai ficar legal. Acaba abrindo mais as hastes da armação, acaba não ficando firme no rosto do cliente e acaba ficando um pouco desconfortável, principalmente quando ele for baixar a cabeça por algum motivo, essa armação, esse óculos, ele tende a cair, porque ficou mais aberto. Existe sim alguns ajustes que podem serem feitos para melhorar isso, mas já não vai ser mais aquele aspecto original que o cliente provou em tua loja. Então, sempre muito cuidado com as lentes de miopia em relação a essa questão de curvatura. Serão lentes com características mais planas e a sua armação ela tem que coincidir com isso aqui para que a gente não tenha resultados estéticos muito desfavoráveis e não agradando, de certa forma, o teu cliente. O segundo ponto muito relevante também sobre lentes de miopia é que a borda dela é uma borda mais espessa, uma borda mais grossa, como você pode observar aqui também. Essa borda mais grossa ela vai incomodar absurdamente o teu cliente. O que significa isso, Fritzen? Como sabemos lá desde o início, né, o nosso cliente ele é um cliente preocupado com o resultado estético. Essa borda aqui vai representar para ele um fundo de garrafa. E nenhum cliente vai gostar disso, pode ter certeza absoluta do que eu estou te falando aqui. Uma vez ele não gostando disso aqui, como que a gente vai melhorar o resultado estético desse óculos? Você vai buscar, então, por armações que sejam mais arredondadas possíveis, esse é o primeiro ponto.
A armação mais arredondada possível faz com que nós cortemos essa parte mais do miolo central aqui. Isso vai ajudar com que a gente tenha um resultado estético melhor. Nós vamos aproveitar a parte mais fina dessa lente, que consequentemente é no centro dela. Então, armações mais arredondadas, elas vão nos ajudar a ter melhor resultado estético. E um outro ponto muito relevante é que, ao fechar a haste na parte temporal, ela tem que ter um espaço bem interessante, bem relevante, porque senão não vai fechar com relação a essa espessura. Então, sempre que você tem uma dioptria negativa, duas coisas que você tem que estar atento, que é essa questão da espessura da borda bem mais grossa. Nós vamos tentar buscar armações mais redondas possíveis e que nós tenhamos, ao fechar a haste, um espaço entre armação e haste, para que isso aqui fique bem encaixado, para que não fique encostando na haste e porventura essa haste não venha a fechar. Então, esse é um cuidado que você tem que ter muito, muito profundamente, porque isso acontece aos montes, eu já vi, e depois o cliente ele não consegue fechar essa haste, porque ela vai ficar batendo nessa espessura de borda aqui, e consequentemente ele vai ficar insatisfeito. Claro que o exemplo que eu estou te trazendo aqui é um exemplo de uma dioptria um pouco mais alta, né? Mas com dioptrias mais baixas, como por exemplo essa daqui que eu tenho, que é menor, ela vai ter um cuidado também diferente. Você talvez não precise ser uma armação com um espaço entre haste e armação muito grande, mas você percebe que também tem um pouco de espessura. Então, tem armações que são muito grudadinhas ali, isso não vai ficar legal. Então é legal que tenha um pouquinho de espaço. E também a armação de acetato vai nos ajudar a esconder essa borda, porque além de mais redonda, ela tendo uma espessura do acetato maior, isso fica mais escondido, então esteticamente fica mais legal aí no resultado estético para o seu cliente. E um terceiro ponto, agora sim, muito relevante também para os seus clientes de miopia e que de certa forma incomoda bastante, eu já vi isso algumas vezes, é que o cliente de miopia ele tem um incômodo geral em relação ao tamanho de olho, que o olho ele fica menor do que o normal. Como assim, Fritzen? Eu vou colocar essa lente aqui na sua frente agora e você vai perceber que meu rosto ele ficou bem menor. Quando nós colocamos isso na frente dos nossos olhos agora, você percebe que os meus olhos eles ficam menores do que o normal. E isso acontece por conta da curvatura negativa dessa lente. Quando nós temos uma lente de óculos, uma lente positiva ou negativa, e nesse caso especificamente uma lente negativa, como nós fizemos a dioptria dessa lente? Ela é feita pela diferença de duas curvaturas, o lado externo e o lado interno. O lado externo sendo positivo, o lado interno sendo negativo. E nesse exemplo que nós estamos falando aqui da miopia, a minha curva interna ela tem que ser mais acentuada, ou seja, a curva negativa ela tem que ser maior. A curvatura negativa sendo maior, obviamente ele me traz uma sensação de mais profundidade ou das coisas menores, que é o que você passa a ver nesse momento aqui. O meu olho ele fica menor, porque a minha curvatura negativa ela é maior. E claro que quanto maior a minha dioptria negativa, maior a minha curva negativa, menor ainda fica o tamanho do olho desse cliente. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas lentes negativas. Essa dioptria aqui, ela é mais alta do que essa. Então, quando eu coloco isso na frente dos meus olhos, você percebe que esse olho aqui, ele fica menor do que esse daqui. Isso, de certa forma, incomoda bastante o cliente, essa sensação de olho pequeno. Como que nós podemos consertar isso, Fritzen? Dificilmente a gente vai chegar ao natural possível, mas lentes asféricas ajudam bastante a melhorar esse resultado estético do seu cliente. Lentes asféricas e preferencialmente de alto índice também. Aí eu já me refiro a 1.67 ou 1.74, né, como melhor resposta possível. Volto a frisar aqui novamente que a gente não vai conseguir chegar a um resultado natural, né, como se o cliente não estivesse usando óculos, mas os resultados eles passam a estar mais próximos desse natural ou o melhor possível dentro dessa condição que se tem. Então, sempre que isso for um problema para o seu cliente, você tem que buscar índices de refração mais elevados e preferencialmente lentes asféricas, lentes com fabricação asférica, vai ajudar bastante nesse resultado também. Com isso, você precisa conhecer muito bem a sua tabela e, obviamente, conhecer qual é o produto que ele é asférico. Ele sendo asférico, ele já melhora um pouco essa percepção do olho pequeno e, consequentemente, também o índice de refração sendo um pouquinho mais elevado, já vai ajudar bastante nesse resultado estético. É um pouquinho complicado quando você vai ter na sua receita duas dioptrias, no caso, de um olho para outro bem diferente, como foi o exemplo que eu te trouxe aqui. É mais difícil de fazer essa compensação, mas são os caminhos mais próximos para se ter um resultado estético legal. Se você ignorar esse ponto e deixar seguir normalmente, você não terá um cliente satisfeito, porque realmente fica muito desequilibrado
e, obviamente, o cliente ele fica insatisfeito com isso. Então, essa questão de olho pequeno é uma questão que incomoda bastante. Cuidado nesse detalhe com o seu cliente e vamos buscar as melhores soluções, conforme eu te falei aqui. Quanta coisa importante para falar de lente de miopia, não é verdade? Parece que é algo tão simples, mas isso voga diretamente na satisfação do seu cliente e no resultado das suas vendas. Agora, desses 3 pontos que eu te trouxe aqui, qual deles é o mais relevante para você? Qual você costuma colocar em prática com mais frequência e você já observa resultados bem satisfatórios no seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários que eu quero conhecer isso bem também e quem sabe eu faço um vídeo bem detalhado sobre esse assunto que você traz aqui como dificuldade e eu posso te ajudar com mais argumentos técnicos também. E se você ficou até aqui, você é diferente dos demais e eu quero te conhecer. Você está comprometida a ter resultados melhores, a fazer a diferença dentro do ramo óptico. Isso é muito importante para mim como consultor óptico e eu quero saber quem está comigo até esse momento. Escreve para mim aqui no comentário então, miopia é bom demais. Isso é um combinado meu e seu, assim quem chegar aqui não vai entender nada sobre isso, somente eu e você que estamos aqui até esse momento. E eu vou ter o maior prazer de deixar um comentário bem bacana em cima da sua resposta para mim. Então, miopia é bom demais. E para complementar esses estudos aqui, eu estou deixando aqui do meu lado 2 vídeos complementares que vão te ajudar ainda mais nesse quesito de miopia, a você evoluir e poder trazer melhores resultados para o seu cliente. Então, muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.